Shalom, paz para todos. Aqui é Morei Yonassi Berhaim para mais um vídeo de nosso canal. Visto estarmos às vésperas de Pesach, da festa da Páscoa judaica, decidimos postar vídeos que tragam esclarecimento de alguns pontos controversos relacionados ao Messias Yeshua e sua última celebração da festa de Pesach. Bem, nesse vídeo vamos esclarecer mais um tema solicitado por nossos seguidores, que é o tema sobre a última refeição pascual do Messias Yeshua. A pergunta que foi feita é: como o Messias Yeshua poderia ter comido a última refeição pascual com os seus primeiros discípulos na noite anterior de sua morte, se a refeição pascual ocorreria só após a morte dele no outro dia? Bem, de fato, essa pergunta está embasada no próprio texto das Escrituras e claramente afirma isso. Vejamos isso aqui em Surah Belpi Yohanan, ou seja, o relato de João, capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Yeshua da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Pesach, a Páscoa judaica. E outra vez, Surah Belpi Yohanan, o relato de João, capítulo 19, versículo 14. Era o dia da preparação de Pesach, perto da sexta hora. Disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. Nesses textos está claro que na hora do julgamento do Rabino Yeshua, no outro dia, ainda era a preparação da Pesach, da Páscoa judaica. Bem, a resposta a essa pergunta é muito simples. O Messias Yeshua fez com os seus Talmidim, com os seus discípulos, uma refeição de Pesach, de Páscoa, na noite anterior da data ordenada na Torá, tal como está escrito. Lucas, capítulo 22, versos 14 até o verso 16. Chegada a hora, pôs-se Yeshua à mesa, e com ele os shilachim, os emissários, ou, com os termos comuns, os apóstolos. E disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Pesach, essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Digo-vos que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. O texto é muito claro. O texto diz que o Messias Yeshua comeu aquela refeição de Pesach, de Páscoa, com seus discípulos, antes do seu sofrimento. Bem, se o sofrimento do Messias ia ser no mesmo horário que aconteceria a morte do Cordeiro Pascual, então é claro e evidente que ele fez a refeição uma noite antes. Vamos ver outro texto que corrobora isso. Surah Belpi Yohanan, ou seja, o relato de João, capítulo 13, verso 1 ao 5. Ora, a festa da Pesach, da Páscoa, antes da festa da Pesach, da Páscoa, sabendo Yeshua que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a refeição, tendo já o Satã posto no coração de Judá Iscariote, Judas Iscariote, filho de Shimeon, filho de Simão, que traísse a Yeshua, sabendo este que o Pai tudo confere em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da refeição, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, saiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos Talmidim, aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ou seja, o texto é muito claro. Antes da festa do Pesach, o Rabino Yeshua fez a refeição com seus discípulos. Logo, meus caros, sim, o Messias Yeshua fez uma refeição de Pesach, de Páscoa, com os seus primeiros discípulos, na noite anterior à sua morte, mas antes da data determinada pela Torá, para a refeição de Pesach, naquele ano. Mas por que ele fez isso? Bem, se levarmos em consideração que ele não iria estar vivo na hora da refeição de Pesach do outro dia,
Esse comportamento do Messias Yeshua é claramente justificável, pois ele deveria morrer no mesmo horário que o cordeiro do Pêssar era sacrificado para cumprir a profecia. Logo, naquele ano, ele não iria participar da refeição de Pêssar, da Páscoa, com os seus primeiros discípulos, na data ordenada pela Torá, tal como ele fez nos outros anos após o anoitecer do dia 15 do primeiro mês lunar, ou seja, o mês de Aviv. Mas neste horário, no outro dia, ele já estaria morto, pois o cordeiro era sacrificado na tarde do dia 14 para ser comida na noite de Pêssar, ou seja, ao anoitecer do dia 15. E como o Messias Yeshua não poderia celebrar a refeição de Pêssar naquele ano, na data determinada pela Torá, então ele fez uma refeição de Pêssar na noite anterior com os seus primeiros talmidim, com os seus primeiros discípulos, para servir de memorial para a sua última refeição de Pêssar com eles. E isso antes do período de seu ocultamento. Mas, meus caros, isso não significa que no outro dia os primeiros talmidim, os primeiros discípulos, não cumpriram os mandamentos ordenados pela Torá. Pelo contrário, vejamos o que está escrito. Vamos para Lucas, capítulo 23, versos 54 ao 56. As mulheres que vinham da Galileia, com Yeshua, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no Shabat e no sábado descansaram segundo o mandamento. Logo, a obediência aos mandamentos da Torá era a prática dos primeiros discípulos judeus e judias do Rabino Yeshua. E aqui tenho algo a dizer para muitos grupos judaicos messiânicos e restauracionistas, que acham que tem uma obrigação de fazer uma refeição de Pêssar na noite anterior àquela determinada na Sagrada Torá. Bem, pessoal, sobre isso, nada há nos escritos dos primeiros talmidim, dos primeiros discípulos, que nos ordene a fazer tal coisa, ou alterar a data da refeição do Pêssar, da Páscoa judaica. Na verdade, se os primeiros talmidim, os primeiros discípulos, quisessem que procedêssemos dessa forma, ou seja, alterando a data bíblica determinada pelo Criador para a refeição do Pêssar, da Páscoa, com certeza eles teriam deixado isso escrito. Além do mais, de que isso vai contra o próprio ensino do Rabino Yeshua sobre a Torá, a lei das Escrituras, a lei de Deus. Pois ele foi claro em dizer que sua primeira vinda nada tinha a ver com o propósito de abolir a Sagrada Torá, a Sagrada Lei, tal como está escrito. Bessurá Belepi Matai, ou seja, o chamado relato de Mateus, capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, pessoal, o Messias Yeshua não veio abolir a lei. A lei do Criador, a lei do Eterno, determina que a refeição do Pêssar, que a refeição da Páscoa, seja feita no dia 15 de Aviv, de Nissan, ou seja, ao anoitecer do dia 15, se deve comer a refeição do Pêssar. O sacrifício do Pêssar, da Páscoa, se faz ao entardecer do dia 14. É isso que está na Torá. O sacrifício do Pêssar, da Páscoa, era feito na tarde do dia 14. E à noite, ou seja, ao anoitecer do dia 15, se comeria essa carne dentro da refeição do Pêssar. Essa é a lei do Criador que ele determinou para o povo judeu, nossa última noite no Egito, e que tem sido celebrado de geração em geração. O Messias Yeshua foi claro, sua primeira vinda nada tem a ver com abolir a Torá ou anular a lei do Criador. Portanto, nós não temos autoridade aqui para mudar o que foi determinado pelo próprio Criador. Fora que, repito,
nada há nos escritos dos primeiros discípulos que indique que nós devemos alterar a data da refeição do Pêssar determinado pelo Criador. Por isso, meu conselho e recomendação aos líderes de tais movimentos é que vocês revejam essa questão, pois, segundo lemos pelas palavras do Messias Yeshua, ele veio nos dar exemplos de como cumprir a lei plenamente e não de como abolir essa lei. Por isso, que nada há mencionado nos escritos dos primeiros discípulos que indique alguma alteração na data da celebração da Pêssar. Pelo contrário, somos ordenados a cumprir a Pêssar tal como foi ordenado por Deus para celebrarmos. Vejamos. Geret Eucoritim Aleph, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Purificai-vos do velho fermento para ser de nova massa, já que sois sem fermento, pois o nosso Pêssar, a nossa Páscoa, o Messias foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade. Logo, resumindo o assunto, o costume judaico Neissarim, que foi ensinado pelos primeiros discípulos do Messias Yeshua, nesse texto, é celebremos a Pêssar. Ou seja, devemos celebrar a Pêssar com todas as suas leis, costumes, etc., na data determinada pelo Criador, em memória da última refeição de Pêssar que o Messias Yeshua fez com seus primeiros talmidim, ou seja, os seus discípulos judeus. E como o mandamento da Torá ordena que a refeição deve ser comida na noite do dia 15, é assim que devemos proceder, pois assim é o que foi estabelecido pelo Eterno em sua Sagrada Torá e deve continuar a ser, por ninguém pode alterar o que Deus estabeleceu. Logo, meus caros, o Messias Yeshua fez sim uma refeição de Pêssar na noite anterior com seus primeiros discípulos judeus, mas isso foi um caso de exceção, para servir de exemplo para fazermos a refeição de Pêssar todos os anos na data ordenada pelo Eterno em sua Santa Torá. É dentro dessa perspectiva que nós devemos considerar essas questões. Outra coisa, é nessa refeição que nós, seus discípulos judeus, temos por obrigação fazer dela um memorial do sacrifício do cordeiro original sacrificado no Egito e o benefício desse sacrifício, como também temos como obrigação fazer dessa refeição o memorial do sacrifício do Messias Yeshua, que ocorreu no mesmo momento e no mesmo horário que o cordeiro do Pêssar, que o sacrifício da Páscoa foi imolado na terra do Egito. Por fim, para entendermos o porquê os primeiros discípulos judeus do Messias Yeshua relacionaram o sacrifício do Messias Yeshua com o sacrifício de Pêssar e de que forma estes sacrifícios têm a ver com a redenção nesse momento e como eles vão impactar a redenção final, é preciso ter conhecimento dos detalhes das leis de Pêssar e os segredos ocultos revelados na própria Torá. Ou seja, é preciso ter conhecimento do propósito do sacrifício de Pêssar que ocorreu em nossa última noite na terra do Egito. Para os que têm interesses em conhecer este assunto e outros com mais profundidade, vou deixar meu número de WhatsApp na descrição deste vídeo para entrar em contato e conhecerem as nossas outras redes sociais e assim começarem a estudar as Escrituras mais profundamente em seu contexto original. Se gostaram deste vídeo, dê seu like, se inscrevam no canal e compartilhe em suas redes sociais.